Olá, meu nome é Mi, essa é Elisa. Nós somos a Garota Nerd e a gente veio hoje falar sobre um assunto um pouco peculiar que vocês não estão acostumados. Nós vamos falar sobre Bates Motel, Psicose e o nosso querido Ed Gein. Rola a vinheta. Então, hoje nós vamos falar sobre o Ed Gein e o que ele fez com o cinema, vamos dizer assim. Ele era um sociopata que vivia com a mãe e o irmão nos Estados Unidos. E ele morava numa fazenda, né? Era. E ele tinha Dexter... Dexter de atenção. Déficit. Sei lá o que. Déficit de atenção. E um pouco afeminado, era né? Um pouco afeminado por os convívios com a mãe. Isso é uma bichona! A mãe dele dava ideias erradas sobre mulheres. Com certeza. Por sua religião. Todo mundo era puta, menos ela. Ela era a única que se salvava. Religiosa. E... pastora. De Jesus. Não, é sério. Ela era uma pessoa extremamente religiosa e não deixava ele ter contato com ninguém. O seu pai era um alcoólatra. Também pra ajudar mais na vida do amado. E ele não gostava do seu irmão. Eles tinham intrigas. Pelo fato, talvez, como fala muito no Bates Motel, ser muito notável como a gente pode dizer, o convívio com a mãe ser tão doentio. Isso incomoda qualquer pessoa ao seu redor, né? É. E a mãe dele era muito... ai, como a gente pode dizer, conservadora. Também. Mas com o irmão ela não era, né? É como se eu pudesse dizer que ela talvez seja extremamente apegada a ele, tenha sido completamente apegada de uma maneira que ela talvez não tenha sido com o pai, né? É, pelo pai ser alcoólatra. É o tipo de pessoa que briga, bate, chega e tudo mais. Mas é uma coisa que não justifica o que ela fazia com ele. E o Ed, ele tem uma coisa nele que simplesmente foi amadurecendo dentro dele. Pra todos eles era uma pessoa muito normal. É. Mas foi o que aconteceu. Ele desenvolveu esse tipo de sociopatia quando a mãe dele morreu. Que ele ficou muito solitário, porque ele não tinha nem o pai, nem o irmão, nem a mãe. Que por acaso ele talvez tenha matado o pai. E o irmão. E o irmão também. Isso é uma coisa que não foi comprovada. Ele inventou o incêndio, né? E o irmão foi encontrado morto asfixiado com manchas roxas na cabeça. Sem nada a ver com o incêndio. Mas são só alguns detalhes. Ele foi comprovado 2 mortes através dele, né? Que é da Berenice, eu acho. Que é a dona do mercado. E a outra... de uma garota. Ou seja, tinha que ser do sexo oposto dele. Só o irmão que não. Mas o irmão era caso de ódio, né? Não, mas antes... a mãe dele, o irmão dele morreu primeiro que a mãe. Sim, morreu. Então ele matou antes da mãe dele morrer. Sim, as moças que foram começando a ser depois. Porque quando a mãe dele morreu, que ela contou, ele simplesmente parou de usar os cômodos da casa. Somente a cozinha e o banheiro. Através dele, ele começou a ser investigado porque começou a haver vários desaparecimentos na cidade e os corpos no cemitério começaram a ser exumados. Eu não sei falar essa palavra. Exumado. E isso começou a ficar muito estranho, porque os corpos começaram a sair. పుట్టంగానే మట్టైపోయే కుట్టి చట్టాన్ వస్తే ముద్దు పెట్టాలంటే అల్లాడిపోతావే అమ్మడు. ప్రాణమతి చేస్తారు, ప్రాణాలు కత్తిస్తారు, ఉన్న మతి పోయాక ఉప్పు పాతరేస్తారు. ఓ
బంతి పుబంతి ఓ శాంతి శాంతి ఓం శాంతి రుద్రం రౌద్రం రిరింస మూర్ఖం మూఢం ముమూర్ష కిల్లర్ 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 Desaparecer, começou a... O que ele fazia com esses corpos? Essa é a parte mais interessante. Ele fazia corpos costurados com pele. Ele fazia como se fosse uma Pra ele se pele vestir. humana. Ele tinha Abajures. abajures. Lá, calma lá, devagar com andor. Abajures. Ele tinha abajures de... Pele humana. Abajur. Que nem do médico do American Horror Story, ele também tinha. Ou seja, o médico do American Horror Story, ele também foi uma inspiração pro Ed. Ele colecionava várias partes dos corpos das mulheres, como nariz, orelha e outras partes que não constam aqui também. Ele começou a colecionar, só que assim, ele não entra no quadro de serial killer porque ele não matou Muita gente. tanto, entendeu? O problema dele foi que ele desenterrava. Ele tinha parte do rosto que era de mulheres costurada, que às vezes ele vestia pra se sentir uma mulher. Inclusive esse corpo, Pela falta né? da mãe dele. Ou seja, o que a gente entende é que ele é meio... Ele sentia falta muito da mãe dele. E ele Por ela ser a única pessoa que ele... que ele convivia. Vamos se dizer assim, mas ele... Quando ele se vestia disso, ele se sentia mais próximo da mãe, né? E agora, como vocês podem ver, tem muito a ver com o Norman Bates. Mas, através da história dele, foi feito o filme Psicose antes. O livro. O livro, Psicose, e o diretor Hitchcock. Hitchcock, não sei falar. Ele simplesmente comprou os direitos autorais do livro e lançou. E o Psicose surgiu através da história do Ed, que foi o que começou tudo, porque esse filme, ele foi um estouro, né? Como fazer? Ele estourou em Hollywood, ele estourou em tudo pela cena que é principal, que a gente vai colocar ela depois aqui. E ela... E por ter quebrado alguns tabus da época, né? Exatamente. Como aparecer só de sutiã, que não era comum. E sangue, aparecer sangue também não era comum. E nem assassinatos, então desenvolveu O mundo através dos dele, assassinos no né? cinema. Como a gente pode falar, ele... Foi cortadas várias cenas do filme Psicose por achar que iria ser muito mais do que já foi. O filme já explodiu com 99% de aprovação e ele, ainda com isso, ele foi muito criticado por ser muito forte. Então, pra vocês terem noção, eles não colocaram a cena dela jogada no chão depois da massacre a ela, Naquela né? época era forte, né? Porque eu acho que agora não é. Até porque foi desenvolvido os outros filmes através disso, né? Que a história do game desenvolveu o Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes. Aí começou a desembestar Sexta-feira 13, Halloween, blá E blá. séries. Fred também.
também. Foi uma... É que a história dos dois, do Psicose e do Ed, foi muito importante pro cinema. Mesmo que tenha sido uma tragédia, uma coisa doentia o que ele fazia, ele tendo uma mente doente, foi um desenvolver do cinema muito grande. Ele simplesmente ajudou a mudar a história do cinema. E através do filme Psicose foi feita a série Bates Motel, que a primeira não foi bem sucedida, mas a segunda foi, que conta a adolescência do Norman Bates, que tem uma mãe super protetora e... Aquela paixão intensa. tem a intriga com o irmão, que... Pegou o caráter, né, Ed? Os dois têm uns ciúmes do outro em relacionamentos, né? A mãe dele não deixa ele namorar, nem ele deixa a mãe dele namorar e... Acaba criando aquela coisa absurda de... né? Minha propriedade, meu. O mais interessante é que tem algumas curiosidades, né? Como, por exemplo, da Emma. A Emma, ela foi o papel dela, ela não tinha na Psicose. Ela não existia. E ela apareceu na série como uma participação especial Uma participação especial vinda do diretor, que o diretor tinha o mesmo problema dela, de fibrose cística. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Bates Motel, ele tá com um enriquecimento muito grande do filme. Porque no filme, desculpa o spoiler, gente, mas é um filme de 1960, eu não sou obrigada a nada. Ele simplesmente tá com a mãe morta no quarto dela e ele simplesmente faz a voz dela. E no Bates Motel é exatamente isso. Então é uma coisa... Ela vai morrer, gente. Desculpa o spoiler, gente do céu. Mas... Entenda isso. Não tem como negar. Mas ele simplesmente vira ela. Então dá a entender que ele sempre quis ser mulher. Dá a entender que depois dela ter morrido, ela não sai dele. Ela tá conectada a ele de uma maneira absurda. Como se fossem uma pessoa só. E no Bates Motel ele fala sobre isso. Ele é muito interessante porque eles detalham perfeitamente a relação de mãe e filho. E você não consegue ver de outra forma. É como se fosse um relacionamento. Entre os dois. Eu resolvi falar sobre essa série porque muita gente acha que Bates Motel é sobre motel. Mas não é, gente. Eu juro, não tem gente fazendo amor. É uma série de sangue, é uma série de morte. Desencana, desapega, não tem nada a ver. E é um arraso, assista, vale a pena. Vale muito a pena. Então, se vocês puderem fazer essa maratona de conhecer a história do Ed, assistir o Psicose, assistir o Bates Motel, você vai entrar num mundo que você não tá acostumado, que você não conhece. E então é isso. Muito obrigada. E até o próximo. Pronto. Vamos, eu tô indo.